Aguaí completa neste 6 de agosto 133 anos. A TV União, que há mais de 20 anos cobre a vida da cidade, registra os seus principais fatos, não poderia deixar de estar presente e de fazer a sua homenagem à cidade de Aguaí. No programa de hoje teremos a participação do historiador Kleber Martins. Ele conta um pouco da história da fundação da cidade, que nasceu no entorno de uma estação ferroviária, a mudança de nome de Cascavel para Aguaí e sua emancipação político-administrativa. Já no segundo bloco, eu converso com o prefeito Alexandre Araújo. Ele vai falar das demandas atuais, porém com olhos no futuro. Confira. Kleber, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender para falar sobre a história de Aguaí. Você que é um estudioso dos fatos históricos da cidade, e nós iniciamos esse nosso bate-papo falando sobre a formação de Aguaí. Como é que foi a formação da cidade de Aguaí? Muito interessante, Magalhães, que antes até da estação ferroviária de Cascavel, né, tinha uma outra estação mais antiga, né, que é a estação de Gero Mendes, que ela se iniciou inclusive como estação de Caldas, que era uma estação bastante importante no ramal de Caldas, né? Então, se a gente for analisar toda a estrutura urbana do que seria hoje Aguaí, enfim, era para ser onde era a estação de Engenheiro Mendes, né? Era uma estação mais antiga, né? Só que devido a desentendimentos entre pessoas da área rural com a administração da estação na época, né, não foi possível aqueles melhoramentos naquela região lá da estação de Engenheiro Mendes. A estação de Engenheiro Mendes ela funcionou até a década de 60, né? Hoje ela não existe mais, só tem lá uma plataforma naquele local, né? Ela foi demolida, né? Mas assim, ela acabou, o núcleo urbano da cidade ela se iniciou depois com a outra estação, né? Uma estação mais nova, né? Que é a estação de Cascavel. E aí nesse aspecto nós temos aí uma grande importância, né? O Major Braga, né? Que é considerado o fundador da cidade, né? Um português que atuou com uma liderança, na verdade, regional, né? Ele foi intendente, subprefeito, enfim, e além de ser um líder político da época, e que aqui ao redor da estação de Cascavel que ele conseguiu implementar aí as grandes melhorias realmente para poder fazer daquele núcleo realmente o que seria posteriormente uma cidade, né? Inicialmente uma vila, distrito e depois, né, em 1945, já emancipado, com o nome de Aguaí. Então, por isso que ele é considerado o fundador, né? Ele foi realmente um visionário, né? Quer dizer, no início foi pensado toda essa estrutura na estação de Engenheiro Mendes, mas como não foi possível, aí trazendo todas essas melhorias para a estação de Cascavel. Então ele foi realmente uma liderança regional muito importante, né? Tanto é que documentos mostram que no falecimento dele, na década de 20, toda a região se mobilizou, né, em reconhecimento a tudo que ele tinha feito. Então, aí sim começou a história, né, do núcleo urbano do que hoje é Aguaí, né, graças ao Major Braga, e principalmente ao redor da estação, principalmente hoje que seria a Rua Major Braga, que inclusive denomina aí o nosso fundador. Uma curiosidade, qual era a linha política do Major Braga? Ele era uma pessoa, digamos assim, eu diria, né? Uma ótima pergunta essa. Ele é uma pessoa muito pragmática, né? Ele era alinhado ao tempo dele. O que dava para perceber é que ele era realmente assim, ele tinha um pensamento muito ligado à localidade, né? Então, a linha política dele era muito voltada a melhorias para a cidade, né? E com isso ele não se envolvia em disputas nacionais, enfim. Ele era um político que pensava muito a questão da localidade, né? E com isso ele conseguia trazer várias melhorias, né? Então era uma pessoa muito voltada à localidade, né?
Kleber, diferentemente de muitas cidades que surgiram no entorno de igrejas de uma matriz, Aguaí ela nasceu no entorno de uma estação ferroviária. É um aspecto interessante, né? Porque é diferente das cidades aqui da região, né? Sim, exatamente. E isso, inclusive, fez com que Cascavel, né, ele tivesse uma característica bastante interessante, comparando até com outras cidades, que eu daria até o nome de um cosmopolitismo, né? É uma cidade que ela nasceu em volta aí da estação ferroviária, devido à questão da ferrovia, da importância da ferrovia, e muitas pessoas que passavam por aqui, né, gostavam daquela localidade que estava já crescendo, já tendo aí um comércio pujante. Tem documentos aí de jornais antigos do início do século XX que mostram, principalmente no entorno da ferrovia, todo um comércio de muitas coisas, né? E muita gente ficava aqui, né? Queria morar aqui, queria recomeçar a vida aqui na cidade, né? Então isso trouxe para Cascavel muitos, inclusive, estrangeiros, né? Então a gente tem aí todo espanhóis. Aliás, essa é a composição da sociedade aguaiana. Exatamente. Eu ia te perguntar sobre as famílias, portugueses, as famílias tradicionais. Né? Nós temos as famílias assim que já estavam em Aguaí já desde os seus primórdios, né? No caso do início aí de todo esse núcleo urbano, né? E mesmo na época da estação de Engenheiro Mendes, né? Inclusive a minha família mesmo, né? Vários documentos eu vi lá os Germano Martins, a família Braga, né? Os Valim, né? Então teve várias famílias que inclusive chegaram a doar, né, seu patrimônio para a formação mesmo do patrimônio do que hoje é a paróquia Bom Jesus, né? Então tem aí várias famílias, inclusive famílias que descendem, né, dos próprios bandeirantes mesmo, né, de pessoas que tinham aí Sesmarias na época, na região, né? Então até pelo sobrenome das pessoas a gente percebe, né, essa de famílias realmente que advêm, né, de laços com bandeirantes, com esses antigos tropeiros. Você, né? falou dos bandeirantes, né? Aqui Aguaí fez parte da Rota dos Goiáses, o caminho dos bandeirantes. Aguaí era o pouso de Itupeva. Então conta um pouco para a gente essa história, né? A presença dos bandeirantes aqui, o que faz a gente imaginar que Aguaí então era povoada desde o século XVII. Sim, exatamente. Tem livros, inclusive, né, um famoso livro, né, de Santos a Cuiabá, do Dalincourt, que inclusive mostra, né, todo um retrato da região, mostrando que já havia propriedades rurais, já havia pecuária, agricultura, né? Inclusive nesse livro, né, de Santos a Cuiabá, mostra, né, já é colocado a questão do pouso de Itupeva, né, que era um local de encontro entre os tropeiros, entre os bandeirantes, os viajantes, né, que saíam do litoral e iam até a região centro-oeste. Esse pouso do Itupeva, né, ele era um local então que eles descansavam, um ponto de encontro, do lado, né, às margens do rio Itupeva, né. Inclusive, com toda certeza, né, futuramente algum estudo arqueológico vai descobrir, né, exatamente o local onde ficava esse pouso do Itupeva. Então, era uma passagem já muito importante, né. Interessante que a própria ferrovia, ela praticamente acompanhou, né, esse caminho também, né, o caminho aí do litoral, o caminho de São Paulo, Campinas, até o Centro-Oeste, Triângulo Mineiro. O Kleber, e há registros na história de Aguaí da presença de comunidades, de povos indígenas aqui? Sim, sim. Há sim registros de povos indígenas, né? Inclusive índios ligados à linha Caiapó, né? Além disso, Magalhães, a nossa região é uma região que tem um importante sítio arqueológico, né? Inclusive com povos pré-históricos, né? Isso já foi inclusive trabalhado em muitas cidades da região, né? Como por exemplo
Casa Branca mesmo, que é bem próximo a Aguaí, né? Então nós temos um sítio arqueológico bastante importante até para pesquisadores se aprofundarem, né? Além de povos antes da vinda de Cabral, né? E mesmo chegando aí a períodos pré-históricos, né? Então fica aí inclusive um grande desafio aí para pesquisadores, né? Inclusive, como eu falei, a questão de saber exatamente onde era o pouso de Itupeva, né? E que com certeza vai ter vestígios, né? Vamos agora pular para a parte política. Aguaí foi Cascavel até 1944, quando declara sua emancipação política e político-administrativa. Falemos um pouco dessa transição, né, do período de dependência, de ligação com São João da Boa Vista, que era a cidade com a qual Aguaí tinha Cascavel então, né, tinha essa relação administrativa, e depois a liberdade, né, a constituição realmente de uma cidade. Então vamos falar um pouco desses atores que participaram dessa transição. Quando a gente analisa documentos do começo do século XX, né, os primeiros jornais da cidade, inclusive em determinados momentos teve mais de um jornal, lá no começo do século XX aqui, a gente logo percebe, né, quando faz uma leitura desses jornais antigos, que Cascavel ele tinha um senso emancipatório. Isso que é muito interessante. Eu pretendo um dia trabalhar em alguns artigos, em algumas pesquisas, enfim, se aprofundar nisso. Mas o interessante é que logo no início do século XX, década de 20, década de 30, quando a gente lê nos jornais, os artigos, as notícias, já havia aquele senso de emancipação, né? Aguaí pertencia a São João da Boa Vista, mas se percebia já todo um desejo de se emancipar. Isso décadas antes até de tornar possível isso, né? O comércio já era bastante pujante, você tinha muitos profissionais liberais, então esse desejo de se emancipar, ele vem aí já vamos dizer assim, 30 anos antes de se tornar efetivo. Isso, os próprios documentos mostram isso, né? Inclusive com uma rivalidade sadia, digamos assim, né, de Aguaí e São João da Boa Vista. Eu lembro várias pesquisas que eu estive fazendo, né, com relação à questão de esportes. Aguaí já tinha equipes de futebol, cascavelense, que disputava partidas com Mojimirim, com equipes de Poços de Caldas, de São João da Boa Vista. Então tudo isso já mostrava que havia um desejo grande de se emancipar, né? Inclusive pessoas escrevendo sobre essa necessidade de se emancipar, de se tornar uma cidade. Então é algo que realmente assim iria acontecer logo, né? E aí na década de 40 foi formada uma comissão para poder trabalhar, né, politicamente isso, né? E quem foram os artífices desse movimento, dessa comissão? Uma das pessoas que eu reputo assim de grande importância com relação, né, não só ele, mas eu coloco ele como assim de grande importância, né, até como liderança religiosa e também uma liderança política também, foi o padre Geraldo Lourenço, que inclusive dá nome hoje a uma escola estadual, que inclusive atualmente eu leciono, estudei e leciono lá. E nessa comissão definiu-se, né, que havendo essa emancipação, Aguaí teria que mudar de nome, né? No caso não era necessário, né? Poderia, né? Inclusive uma vez eu escrevi um artigo falando sobre por que não Cascavel Paulista, né? Que poderia isso acontecer, né? Já tinha Cascavel no Ceará, Cascavel no Paraná, não poderia manter o nome Cascavel. Então quer dizer, enquanto distrito podia-se usar o nome de Cascavel. Sim. E depois dessa transição, da emancipação, teve que se mudar o nome da cidade, porque no Paraná já existia um município com esse nome. No Ceará, exatamente. E no Ceará também. Poderia ser Cascavel Paulista. Ter mantido? Poderia? Poderia ser Cascavel Paulista, no caso, não Cascavel. Ah, sim. Né? Porque já havia um decreto do Getúlio Vargas que proibia o mesmo nome, né? Mas eles acabaram fazendo um plebiscito com relação ao novo nome, né, que seria dado ao município que depois se tornaria, né? E foram 3 nomes, né? Mas eu acredito que, na verdade, quando eles colocaram nesse plebiscito, já sabendo que ia dar Aguaí, né? Seria Toripá, Teçaindaba e Aguaí. Então,
até pelas características aí do estado de São Paulo, estava na cara que queria ganhar Aguaí. E Aguaí, inclusive, um nome que tem a ver com Cascavel, né? Porque guiso de Cascavel, exatamente. Tem a planta Aguaí, né? Mas ela é uma planta que tem da região amazônica, muito no Cerrado, ela não é também tão... não tem muito dessa árvore aqui, Aguaí, né? Mas, assim, o objetivo principal era ter um nome que lembrasse o Cascavel mesmo, né? E aí ganhou Cascavel, né? E, assim, por força principalmente, né, que eu reputo do padre Geraldo Lourenço, né? Ele e outras lideranças da época, né? Politicamente foi trabalhado, né, com o governo do Estado de São Paulo essa questão da emancipação, né? E no plebiscito ganhou realmente o nome de Aguaí. E a partir do dia 1º de janeiro de 1945 nascia aí o outro município, né, um novo município, Aguaí, né, deixando, portanto, de ser um distrito de São João da Boa Vista. Quem foi o primeiro prefeito e o primeiro presidente de Câmara de Aguaí? Isso, o primeiro prefeito eleito da cidade de Aguaí foi o senhor Calimério Valim, né, e o primeiro presidente da Câmara foi o Dr. Leonardo Guaranha, né, que inclusive o Dr. Leonardo Guaranha depois se tornaria prefeito, e ele faleceu precocemente, né, possivelmente ele se tornaria prefeito outras vezes também, era uma figura muito carismática, né, e bastante também competente também, né, e então essa foi a primeira, digamos assim, os primeiros eleitos, né, de Aguaí, né, essa primeira composição política eleita, né, pela população de Aguaí, tendo como presidente da Câmara o Dr. Leonardo Guaranha e o prefeito Calimério Valim. Ô Kleber, qual o panorama da economia aguaiana quando da emancipação? Era uma cidade bastante agrícola, né, mas já com o setor de serviços, um comércio bastante pujante, que isso se verificava desde já do século XX, né, que inclusive com muitos profissionais liberais, né, muita gente inclusive de outras cidades vinham para Aguaí para consultar, para enfim, receber atendimentos aí de profissionais liberais, né, daqui da cidade de Cascavel. Então era uma cidade bastante agrícola, né, com uma agricultura muito forte, né. E a questão da própria estação ferroviária, né, do próprio entorno da estação ferroviária, ele também fortalecia essa vocação, principalmente com relação à questão do comércio, né, e mesmo também como um ponto até turístico, né, que as pessoas que saíam de São Paulo, de Campinas, iam até Águas da Prata, até Poços de Caldas, com as paradas, eles ficavam aqui um bom tempo, aqui, né, então Cascavel. Tinha já muitos hotéis, isso que é interessante quando a gente verifica, né, principalmente na primeira metade do século XX, vários hotéis, né, então mostrando que as pessoas vinham aqui, ficavam alguns dias aqui. Então a própria estação ferroviária ela se tornava também um ponto importante até na questão do turismo, né? A Revolução de 1932, Revolução Constitucionalista, aqui a Mogiana teve uma importância vital, né, para as forças revolucionárias, para o combate, sobretudo aqui com os mineiros, né, nas nossas divisas aqui. E Aguaí? Aguaí teve uma importância muito estratégica na época da Revolução Constitucionalista, né? Inclusive a estação ferroviária ela foi aí praticamente um QG, né? Uma estrutura muito importante, né? Na coluna Romão Gomes, né? A estação de Cascavel, né? Inclusive no entorno, né? Onde hoje é a Casa de Cultura, que é um patrimônio também tombado, né? Há relatos, né, de que ficavam lá pessoas com metralhadoras, enfim, vigiando toda aquela estrutura. Então esse ramal, né, no caso que pertencia a Cascavel, né, o ramal de Caldas, ele tinha aqui na estação de Cascavel um importante ponto, né, de apoio para as tropas paulistas, né, e o pessoal preparado realmente para embates, né, com as tropas federais, né? Inclusive com muitos combates, né, principalmente na área rural
da cidade de Aguaí, né? E só se desmobilizou, né, depois no final do conflito, né, quando inclusive em São João da Boa Vista, né, lá que também tinha um ponto bastante importante, né, eles, até para evitar um grande derramamento de sangue, né, e aí as tropas federais, elas assumiram, né, os pontos, inclusive, chaves em São João da Boa Vista, e aqui foi desmobilizado também, né, mas estavam preparados para grandes embates, né, inclusive na área urbana, né, mas há relatos de combates na área rural de Aguaí. Então, foi um ponto realmente muito estratégico durante a Revolução Constitucionalista de 1932, né. Quando Aguaí, Cascavel, se desvincula de São João da Boa Vista, político, né, do ponto de vista político e administrativo, ela começou uma relação um pouco mais intensa com outro lado aqui, né, com Mogi Guaçu, por exemplo? O que dá para verificar é que quando houve essa emancipação, Aguaí, no caso, né, além de continuar mantendo um bom contato com São João da Boa Vista, né, ela aprofundou realmente o contato somente com Mogi Guaçu, que já existia antes, né? Quando a gente percebe, por exemplo, na localidade de Cascavel, havia um intercâmbio muito grande em diversas ações esportivas, algumas ações políticas envolvendo já Mogi Guaçu, isso que era interessante. Além de, claro, São João da Boa Vista, que Aguaí pertencia. E depois, com a emancipação, claro que isso acabou sendo aprofundado, né? Até porque Mogi Guaçu também está bem próximo, né? E acho que uma outra característica grande de Aguaí, né, até devido à sua localização, à sua logística, é essa atuação de ordem regionalizada, né? Então, o que dá para perceber é que a cidade de Aguaí, já desde os seus primórdios, desde que ela se tornou emancipada, ela já tinha uma vocação no sentido de ser um ponto estratégico da região e manter bons contatos com toda a região, né? Então, assim, ela tem uma localização estratégica muito importante, né, que permite, por exemplo, que no decorrer de toda a sua história, e principalmente depois da emancipação, ela tem um intercâmbio grande, além de São João da Boa Vista, com Mogi Guaçu, com Casa Branca também, né? Então, assim, dá para perceber que é uma cidade que tem aí um viés realmente um viés assim estratégico na região, né? Então não dá para dizer que Aguaí ela é mais voltada para São João da Boa Vista, Mogi Guaçu ou Casa Branca, né? Até pelo seu ponto estratégico, né? Ela fica numa localização que ela permite um intercâmbio muito bom com todas as cidades da região. E houve um fortalecimento dessa questão estratégica de Aguaí a partir do momento em que houve uma mobilização política, né, para que a rodovia SP-344 fosse duplicada e mudasse também um pouco a história de Aguaí do ponto de vista econômico, né, Kleber? Com toda certeza. Na década de 80, né, a Aguaí recebeu muitas melhorias no sentido de duplicações de rodovia, né? E todas essas melhorias que vieram para cá, né, ela fez com que esse intercâmbio de Aguaí com outras cidades da região, ela se avolumasse, né? Então, por exemplo, as distâncias elas se tornaram menores, né? O acesso de Aguaí, por exemplo, a Campinas, né, 100 quilômetros, né, ele se tornou muito mais fácil, né, aos grandes centros, né? A duplicação mesmo da rodovia Aguaí, São João da Boa Vista, né, que antes era considerada como o funil da morte, né, foi muito famoso, né? Então, claro que a década de 80 ela representou, sem dúvida nenhuma, né, nesse sentido, no sentido rodoviário, digamos, de tornar ainda mais forte essa posição estratégica de Aguaí, principalmente no sentido do modal rodoviário, então, né? E esse movimento se reflete no atual momento de Aguaí, né? Uma cidade que tem um desenvolvimento acelerado, se você comparar com outras cidades da região, na questão de emprego, de qualificação profissional,
fazendo esse corte rápido, né? Como é que você avalia, né, essas mudanças todas que aconteceram a partir da década de 80, da duplicação e hoje, para os dias de hoje? Aguaí tem aproveitado muito, né, a sua posição estratégica, né? Eu acho que nos últimos anos, inclusive a cidade se tornou mais industrial, né? Os próprios números mostram isso, né? Que hoje a indústria ela tem aí grande importância na nossa cidade. Não que a agricultura tenha deixado de ser importante, ela é muito importante ainda, né? Aguaí faz parte de uma região que é grande produtora, né? Mas assim, ela começou a ter um viés mais industrial, né? Acompanhando até um pouco, digamos assim, a região lá de Mogi Guaçu, né? Mogi Guaçu, Mogi Mirim, né? Então ela se tornou, claro, né, uma cidade, digamos, industrial, né, mas sem perder, digamos, a sua importância em termos da agricultura e, claro, que o setor de serviços, o comércio também acompanhando isso, né. E acho que esse é o grande desafio, né, daqui em diante, né, ela manter as suas raízes agrícolas, né, isso é de extrema importância, né. Até porque o agronegócio ele tem uma importância muito grande, é o que segura o nosso país, mas aproveitar, né, essa sua localização estratégica no sentido de incentivar a questão das indústrias, né, eu acho que esse é o caminho. E, claro, trabalhar aí com um desenvolvimento sustentável, né, para que a questão do planejamento da cidade, né, enfim, ser uma cidade industrial, porém sem perder as suas raízes, né? E ao mesmo tempo também cuidar dos seus problemas, né? Não deixar os problemas se avolumarem a ponto de depois não serem resolvidos, né? A questão do planejamento da cidade, eu acho que isso é de extrema importância, né? Então é uma cidade com uma posição estratégica muito importante, né? Ela, desde do século XX todo, né, isso já se percebia em termos da sua agricultura, em termos do seu comércio, em termos daquela busca pela emancipação, né? E depois dos anos 80, né, como bem lembrado, a questão mesmo da importância de Aguaí nesse modal rodoviário estadual, né, ligando Aguaí a grandes centros do país, Ribeirão Preto, Campinas, Mogi Guaçu, sul de Minas. Então aproveitar toda essa posição estratégica, né, para um desenvolvimento sustentável. Acho que esse é o grande desafio. Agradecemos a participação do historiador Kleber Martins neste primeiro bloco e depois do intervalo eu converso com o prefeito Alexandre Araújo. O Região Especial Aniversário de Aguaí volta daqui a pouquinho. Estamos de volta, hoje um programa especial em comemoração ao aniversário de Aguaí. Neste bloco final, eu converso com o prefeito de Aguaí, Alexandre Araújo. Prefeito Alexandre, muito obrigado pela presença aqui nesse programa especial, né, sobre o aniversário de Aguaí. E nós tivemos a presença do historiador Kleber Martins, e ele traçou aqui uma linha do tempo, né, sobre a história de Aguaí, os principais fatos, né, até a emancipação política, administrativa, e ficou patente, né, o desejo da população, da classe política, dos atores sociais de Aguaí, de progresso, de crescimento e de sustentabilidade. Seria esse mesmo o objetivo hoje da administração municipal? É esse, Magalhães. Eu tenho um amigo, por acaso é amigo seu também, é um amigo nosso em comum, que sempre me dizia uma frase em latim que era assim, sapere aude, né? Você tem que saber ousar. E o aguaiano tem um pouco desse desejo, né, de ousadia, de ver a cidade melhor organizada, melhor estruturada, sustentável, que esse é o grande desafio. A sensação que nos dá, eu acredito muito nisso, é que Aguaí está preparada para ter um crescimento sustentável. Não precisa ser uma metrópole, precisa
precisa ser uma cidade que atenda aos seus cidadãos, nas suas demandas, nas suas necessidades e que seja um local aprazível de se morar, para que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida. Se nós chegarmos a esse nível, coisas que o Magalhães Teixeira, né, ex-prefeito de Campinas, pregava muito, que a cidade precisa ser sustentável para os seus cidadãos e não necessariamente uma metrópole, a gente consegue dar aos aguaianos uma bela qualidade de vida. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Não chegamos ainda, mas a gente está no caminho certo. E quais são as bases para fazer com que esse caminho possa ser construído coletivamente pela classe política, pela sociedade aguaiana? Há algo que eu ainda me ressinto muito, né, na sociedade aguaiana, que sempre que eu tenho oportunidade eu registro e vou registrar hoje de novo. Aguaí teve uma participação da sociedade na sua vida, nos tempos passados, muito ativa, né? A sociedade era mais participativa, ela participava mais da vida da sociedade, ela se organizava mais, os seus clubes de serviços tinham uma atuação muito mais detalhada e expansiva na cidade do que tem hoje, e eu ainda me ressinto disso. Talvez pelo passado recente que nós tivemos, né, de crises políticas que afastaram muita gente boa da política, e não adianta as pessoas acharem que você constrói uma cidade sem relação política. Não há meio, né, de você construir uma sociedade sem articulação política, e não estou nem falando de política partidária, que também faz parte disso. E muita gente acabou se afastando da vida cotidiana da cidade. Isso é ruim, né? Porque não pode achar que o prefeito, vereadores, judiciário, nem se fale, vão definir os destinos de uma cidade sozinhos, sem a participação social. Então, isso eu ainda me ressinto. Mas, de qualquer forma, os pilares estão sendo construídos, né? Nós estamos melhorando muito fortemente a educação na cidade, a gente está melhorando toda a estrutura de lazer porque é necessário e importante, a gente está reorganizando urbanisticamente a cidade. Tem um pilar que a gente não abre mão, que é o desenvolvimento econômico, porque não há redução de pobreza e diminuição de desigualdade sem que você tenha desenvolvimento econômico. Esses três temas estão interligados. Então, o pilar do desenvolvimento econômico, para nós, é o primeiro, porque dele deriva uma série de outras coisas. A saúde tem que funcionar bem, a educação tem que funcionar bem, o lazer tem que funcionar bem, enfim, uma série de ações públicas girando em torno de um tema central para nós, que é o desenvolvimento econômico. Ele vai ser a mola propulsora dos demais, né? A gente sabe onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar e em que tempo a gente quer chegar. O desejo é que a sociedade se envolva mais e garanta a perenidade, né? Os políticos que vão chegar em breve garantam perenidade. Não importa se político de A ou B lados, né, não se gostam, mas a cidade precisa ser o objetivo principal da classe política também, para que não se destrua aquilo que foi feito. Em tecnologia, há um termo chamado código aberto. A cidade está com esse código aberto, o modelo está colocado. Agora, o que precisa é dar sequência, independentemente de quem esteja à frente do poder, né? Esteja à frente das decisões. E eu te pergunto se a estrutura de prestação de serviços da Prefeitura de Aguaí, os seus departamentos, como você avalia hoje essa prestação de serviço e o preparo desses servidores para esse novo tempo que você vislumbra? Mas a minha avaliação é que melhorou muito. Quando nós chegamos aqui, muitos serviços sequer funcionavam. Então a gente teve que fazer um diagnóstico profundo da situação de cada serviço que a gente prestava, planejar o que fazer com esses serviços para dar um atendimento minimamente digno às pessoas e implementar as decisões que nós tomamos durante o processo de planejamento. Para você ter uma ideia, nós estamos agora, neste momento, construindo a 6ª unidade básica de saúde, que vai dar cobertura em atenção básica em 100% na cidade. Nós não tínhamos isso. A cidade não tinha um planejamento para poder chegar na cobertura de 100%. Nós chegamos ao planejamento e agora a gente investiu várias ações para poder dotar a cidade desse tipo de serviço completo. Educação, por exemplo, ainda não nos satisfaz o índice de escola em tempo integral. Nós estamos desenvolvendo agora, o projeto já está pronto, nós estamos agora juntando dinheiro para fazer um centro de ensino integral. Ao invés de a gente multiplicar prédios escolares, nós vamos transportar alunos para um ponto só, uma vez que a gente tem estrutura logística para isso. Então você vai avançando na prestação de serviço. E
eu acredito que a cidade vai se acostumar e está se acostumando com a prefeitura que funciona. A gente não precisa ser protagonista o tempo todo. Às vezes eu digo o seguinte, se não lembrarem da gente é porque as coisas estão acontecendo. É perfeito 100%? Não é. Dificilmente será, aqui e em qualquer lugar do país. Mas é um avanço. Nós estamos agora fazendo uma renovação, inclusive, de empregados públicos na prefeitura, algo que nós viemos segurando muito ao longo do primeiro mandato e agora a gente está começando a trazer novos escriturários. Nós vamos fazer um trabalho agora de acompanhamento sistemático de indicadores de gestão, seja do Tribunal de Contas, da Organização Mundial, da ONU, seja os indicadores de desenvolvimento dos municípios, então dos municípios sustentáveis. Nós vamos construir uma matriz de indicadores, como é que a gente acompanha a política pública para atingir os índices e prepara as pessoas para trabalharem de acordo com os resultados que nós queremos alcançar. E isso se faz também com mudança de cultura do empregado público, que não acha hoje que o servidor público chega lá, hoje vou receber um salário, que muitos ainda pensam assim, infelizmente. Mas a gente tem que fazer esse processo de estímulo para dizer que o tempo mudou, que a expectativa do cidadão em relação a nós aumentou. Como é que a gente melhora o nosso desempenho para entregar melhor serviço? Então, a ideia é que agora, nós estamos falando sempre, eu já falo sempre o seguinte, embora ainda estejamos nem na metade do segundo mandato, estamos fechando o leque para entregar uma cidade organizada e preparada. É essa a nossa meta agora, até 2024. O que você destaca desse acervo de indicadores que a sua administração conseguiu construir até o momento? Olha, eu tinha uma preocupação muito grande com a renda per capita de Aguaí. Quando a gente assumiu era muito baixa, a renda per capita da pessoa empregada quase quadruplicou nos últimos 5 anos. O número de geração de emprego aqui tem sido positivo em todos os anos, o que é importante. Nós estamos absorvendo no mercado de trabalho, eu digo nós porque a gente participa da indução de política pública, quem emprega mesmo é o empresário, mas a gente participa desse processo de indução econômica e nós estamos conseguindo reter a juventude em Aguaí trabalhando, o que é um sucesso fenomenal, porque a gente garante que a cidade vá ter continuidade, perenidade, ela vai evoluir com as pessoas que não precisaram sair daqui para trabalhar, como muitos tiveram da minha geração que saiu, inclusive eu. Então esses indicadores econômicos eu registro como legado, embora muita gente não leve isso em consideração, porque a gente pensa muito mais nos indicadores sociais e às vezes esquece do econômico e uma coisa vinculada à outra. Mas a gente também avançou, né? O sistema de saúde nosso, um salto extraordinário, quase 1 milhão de atendimentos no sistema de saúde por ano aqui em Aguaí. Nós não tínhamos um hospital, agora a gente tem um hospital clínico, mas temos um hospital. Teremos em breve um outro hospital cirúrgico regional. Então são saltos que a gente vai dando e veio dando ao longo do tempo, que vão deixar Aguaí numa condição muito melhor do que era antes. O cuidado que a sociedade tem que ter de preservar os avanços, porque perder é fácil também. Então é esse o registro que eu acho que a gente faz dos indicadores. Há vários outros, né? Indicadores de esportes que a gente melhorou muito, sociais, nem se fala. A gente conseguiu reduzir o número de famílias na situação de pobreza e tudo isso está ligado diretamente ao desenvolvimento econômico, enfim. Eu me sinto hoje como um gestor que tem cumprido com a sua obrigação e atingido os seus objetivos principalmente. No aniversário de Aguaí, vamos deixar o espaço para que o prefeito se dirija à população e também deixe a sua mensagem, né? Para uma data importante. Nós já tivemos aqui a presença do Kleber, contando um pouco da história da cidade. Profundo conhecedor. Exatamente. E antes de você passar aqui a sua mensagem para a população, o Kleber fez uma colocação que é muito interessante, né? Aguaí sempre teve aquela sanha de deixar de depender de um outro município, né? No caso, em questão até Cascavel, São João da Boa Vista. E associou-se, naquele período também, tinha uma relação estreita com Mogi Guaçu, Mojimirim, Campinas. E a gente percebe que, depois de todo esse tempo, você tem feito, né, o mesmo caminho. Aguaí hoje se relaciona também, vamos falar aqui em termos de consórcio, temos o consórcio da região de São João da Boa Vista e você está também com o consórcio, né, consorciado na região de Mojimirim e Campinas. Então isso mostra que essa sanha, ela está viva ainda? Está viva e tem que permanecer, né? Porque não só Aguaí, mas todas as cidades, elas precisam principalmente olhar para o lado e ver o que tem de bom, né?
política pública você não inventa o tempo todo, muitas vezes, na maioria das vezes você copia, adapta e implementa para você poder também atender a sua população. E nós estamos, do ponto de vista geográfico, localizados num ponto, a gente chama de trevo regional, né? Porque a gente termina aqui a região da Mogiana, começa a nossa aqui na Mantiqueira, mas que leva até as Minas Gerais. Então, do ponto de vista de geopolítica, eu gosto muito de falar isso, principalmente com os prefeitos nossos aqui da região. A gente tem que ter um olhar geopolítico. A gente está concentrado numa micro-região do estado, mas a gente não pode achar que esse é o nosso fim. Nós vamos ficar concentrados aqui, a gente tem que se relacionar apenas e tão somente com esses municípios que compõem a nossa pequena região. Não, pelo contrário. A gente tem que expandir as nossas relações, né? E ao ir para o consórcio lá em Mogi Guaçu, o CEMIL, estou até presidente dele hoje, a ideia era que a gente pudesse expandir conhecimentos com o que eles têm lá. São serviços que prestavam, que nós não tínhamos aqui, hoje a gente presta. Há outros municípios da nossa região que agora também passam a integrar esse consórcio lá na Mogiana. E isso tem aberto um novo caminho de relações políticas. Ontem, por coincidência, eu estava com o prefeito de Mogi Guaçu e Mojimirim e eu dizia a eles, vocês também precisam aumentar a relação geopolítica. Há um vetor de desenvolvimento econômico que a gente não pode deixar de levar em consideração nas nossas relações geopolíticas, que é o eixo Mojimirim, Mogi Guaçu, Campinas. A gente está na esquina desse eixo. Se a gente não se relacionar com quem está na avenida principal e sentado de frente para a avenida, a gente fica para trás. Quais são as ações que essas cidades empreendem para poder continuar evoluindo do ponto de vista econômico e social e a gente eventualmente está desatento a esse movimento? Então, como é que a gente se relaciona com essas pessoas, aprende com elas, participa com elas, de eventualmente estar junto nesse desenvolvimento? Eu acho que alargar as relações e eventualmente voar, né, é muito importante, porque às vezes você não atinge o seu pico, mas você avança. E se cada um der a sua contribuição, a gente vai continuar avançando. Bom, para fechar, a sua mensagem é à população de Aguaí. Eu estou aqui, eu espero, desejo, torço, trabalho, não só eu, o Kleber, toda a nossa equipe, principalmente para que o cidadão de Aguaí sinta-se bem morando em Aguaí. E essa passagem do aniversário, esse trabalho que você fez, para nós, muito bonito, porque nós tivemos, o Kleber falou há pouco do GG Costal, que era o nosso homem do cinema, do teatro, um incentivador da cultura, e você, com esse seu trabalho, também resgata um pouco da nossa memória, da nossa história, aquilo que a gente foi, para que as pessoas, inclusive hoje de Aguaí, conheçam a nossa memória, a nossa história, e com ela possam avançar também. Então eu queria primeiro também te agradecer por esse gesto, né, delicado com Aguaí em razão do seu aniversário. E esse é um presente que a gente ganha, né, de você, para que principalmente os mais jovens conheçam a nossa história e aquele mais velho que não conhece passe a conhecer, a valorizar mais. Então, a data do aniversário é uma marcação, né, de um momento em que a gente pode parar para refletir como está, para onde vamos e como vamos, e espero que melhor do que está. Então eu desejo a toda a cidade, a todo cidadão aguaiano, muitas felicidades em viver em Aguaí. Muito obrigado, prefeito. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos que colaboraram para que nós pudéssemos homenagear Aguaí como ela merece. Um grande abraço, até o próximo Região.